Palavra da Verdade, devocional de 11 de dezembro. O sujeito e o objeto da nossa oração. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 a 16. Aqueles que entenderam o Evangelho bíblico e nele creram, sabem que a salvação não pode ser alcançada por nossos próprios esforços, mas é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Graça é um favor não merecido, como sabemos. Deus concedeu salvação a pecadores que mereciam sua ira, uma bênção recebida pela fé em Cristo. Mas a graça divina não opera nos que creram somente a salvação da condenação futura. Ela também está ativa em nosso presente, dando-nos tudo o que necessitamos para nosso crescimento espiritual. A graça que nos livrou da condenação do pecado, livra-nos no presente do poder do pecado e nos livrará no futuro da presença do pecado. A graça que justifica é a mesma que santifica. A graça que nos trouxe à luz é a mesma que nos faz crescer. É nesta perspectiva que a palavra de Deus nos exorta em 2 de Pedro 3,18a. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se somos de Cristo, agora que estamos debaixo da graça de Deus, até que nosso Senhor volte ou até que partamos ao seu encontro, devemos crescer nessa graça, conhecendo mais e mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora que eu sou filho de Deus e tenho comunhão com Ele, devo buscar um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele, procurando conhecer melhor seu caráter e sua vontade, a fim de viver para o seu inteiro agrado e para o louvor da sua glória, em gratidão pelo que Ele fez por mim. A graça se utiliza de meios para me fazer crescer, e entre esses meios de graça está a oração. Mas o que significa orar do ponto de vista bíblico? Pois oração não é uma atividade exclusivamente cristã. A definição mais simples que poderíamos dar é que orar significa conversar com Deus, mas esta é uma definição muito vaga e genérica. Antes de confessarmos a Jesus como Senhor pela fé, nossa comunhão com Deus estava quebrada. O pecado fazia separação entre nós e o Deus Santo. Nossa condição espiritual refletiu o que está escrito em Isaías 59, versos 1 e 2, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É em parte por causa dessa separação entre o homem e seu Criador que a maioria das pessoas recorrem a tantos intermediários, sejam santos, padroeiros, entidades espirituais ou mesmo curandeiros oportunistas. É porque, no fundo, o Deus que elas conhecem está muito distante para ser alcançado. Mas a Escritura Sagrada diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, em 1 Timóteo 2,5. Sendo assim, Deus não ouve qualquer outra oração além da que é feita mediante Jesus Cristo. Este é o único mediador que Deus escolheu, o único grande sumo sacerdote, como diz o nosso texto. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no local mais santo do templo e interceder pelo povo de Deus. Ele era uma figura do verdadeiro sumo sacerdote, Jesus, que penetrou os céus, isto é, a presença santa de Deus, para interceder por nós. E por que sua intercessão é poderosa? Em primeiro lugar, porque ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque ele se compadece de nós. Isto porque quando viveu entre nós, em carne, ele passou pelas mesmas tentações por que passamos, embora jamais tenha pecado. Por isso somos encorajados a nos aproximar de Deus. Este é um convite a utilizar a oração como meio de nos achegar a Deus. Diante disto, podemos ampliar aquela definição e dizer que a oração é o ato de achegar-se ao trono da graça por meio de Jesus Cristo, nosso único mediador. Contudo, por causa da força da corrupção ainda restante em nós,
temos um potencial para usar mal esse recurso divino. A Escritura afirma que nenhum de nós sabe orar como convém, pois mesmo redimidos, continuamos pecadores e nossas orações nem sempre pedem aquilo que realmente precisamos. Conhecendo nossa fraqueza, a graça de Deus providenciou um ajudador. O Espírito Santo, que sela os eleitos para o dia da redenção, nos assiste em nossa fraqueza, conforme está escrito em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Interceder sobremaneira quer dizer interceder com intensidade, com gemidos tão profundos que não podem ser expressados. Você poderia perguntar, mas Jesus não é o nosso intercessor? Em primeiro lugar, Jesus e o Espírito Santo são um e o mesmo Deus. Por isso a Escritura chama o Espírito também de Espírito de Cristo. Leia, por exemplo, Romanos 8:9, onde os termos Espírito de Deus e Espírito de Cristo são intercambiáveis. Em segundo lugar, devemos lembrar da dupla natureza de Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo sua humanidade, ele permanece no céu à destra do Pai. Segundo sua divindade, ele é onipresente. Isto quer dizer que está presente tanto na terra quanto no céu. Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Cristo, como sumo sacerdote, intercede por nós no céu junto ao Pai. A doutrina do ofício sacerdotal de Cristo está mais relacionada com a questão da intercessão com referência aos nossos pecados. Por causa deles, não temos condições de oferecer a Deus orações puras, com a perfeição que o Pai exige. Não há nada em nós mesmos que nos recomende ao Pai, mas a intercessão do Filho aperfeiçoa aqueles que se achegam a Deus, pois sua perfeita justiça lhes é atribuída. Assim, a intercessão de Jesus está ligada à sua obra expiatória. Já o seu Espírito, enviado por ele da parte do Pai para habitar em nós, intercede por nós de acordo com a vontade do Pai, conforme o verso 27 de Romanos 8. Isto porque nem sempre oramos segundo a vontade de Deus. Por isso nem sempre Deus nos responde como esperamos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Assim o Espírito intercede no sentido de garantir que a vontade de Deus se cumpra em nós, tendo em vista o seu eterno propósito de nos tornar a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito em Romanos 8:29. Veja como na oração somos cercados pela graça. Temos um intercessor divino no céu, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, a garantir que nossas orações sejam aceitas como perfeitas diante de Deus, revestidas que são pelos seus méritos. Temos também um intercessor habitando em nós, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que procede do Pai e do Filho, e que intercede para garantir que nossas orações operem segundo a vontade do nosso Pai. Veja que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, está envolvido na oração dos justos. Essas verdades corrigem qualquer imagem da oração como uma obra meritória ou um tipo de feito espiritual heróico, bem como qualquer ideia daqueles que oram como supercrentes que, pela oração, conseguem mover a mão de Deus ou mover no sobrenatural. A razão da eficácia da súplica do justo é que Deus não apenas é o objeto, mas também o sujeito da oração. Crente, seja um homem ou uma mulher de oração. Faça da oração um hábito tanto quanto o comer. Separe o melhor tempo todos os dias para estar a sós com Deus e derramar perante Ele o seu coração. Mas ao orar, lembre-se sempre de que a maior dádiva não são as bênçãos, mas o abençoador. Quando você ora, você se achega ao trono da graça. Deleite-se, antes de tudo, com a presença na qual você é introduzido. Deleite-se na graça de ter um advogado junto ao Pai, cujo sacrifício perfeito e cuja intercessão poderosa lhe conquistaram o acesso a essa presença. Exulte na graça que lhe outorgou um intercessor que habita no seu interior, mediante o qual você pode clamar Abba, Pai, e cuja intercessão garante o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Pois o mais precioso da oração é a comunhão com o Deus Trino. Como disse Martin Lloyd-Jones, a oração é comunhão pessoal com o Deus vivo. Não há nada mais importante do que lembrarmos a nós mesmos do glorioso caráter de Deus.
Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.